Olá, amigos e amigas. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Sobre o nosso tema dessa noite, que inclusive diz respeito a um filme que está bombando aí na Netflix. Na verdade é um filme documentário, né, e que fala acerca de uma situação mais frequente do que se possa imaginar, embora essa tenha ganhado proporções de conhecimento internacional, até pelos elementos e pelos fatores que tiveram envolvidos, né, dentro do acontecimento. Bem, conforme eu estava dizendo no início, o golpista do Tinder. O golpista do Tinder é um filme documentário lançado recentemente pela Netflix em cima de um acontecimento noticiado pela rede de comunicação VG, por uma rede de comunicação norueguesa VG, a partir do relato de uma norueguesa, a Cecile Fialhøy, que inclusive de todas me parece ter sido a mais prejudicada na interação, nessa interação exploratória do golpista para com ela. Mas a partir da iniciativa que ela toma, outras duas vítimas passam a endossar as manifestações, não só a constatação e a manifestação de também terem sido ludibriadas, enganadas e exploradas. E fazendo-se um levantamento como um todo, levando-se em consideração um universo muito maior de mulheres com os quais ele interagiu, estima-se no total que Simon Liev, que é o tal protagonista dessa barbaridade toda, tenha aí conseguido retirar, roubar, manipular e expropriar em torno de 10 milhões de dólares da totalidade de suas vítimas, né? Simon Liev nasceu, e isso narrado justamente por esse canal de comunicação norueguês, o jornal VG. Fizeram ali um levantamento investigativo sobre a vida desse rapaz e perceberam que ele era era integrante de uma família judia ultra-ortodoxa num subúrbio de Tel Aviv, em Israel. E de lá ele tem um outro nome que eu acabei não anotando aqui, mas por razões do modo como foram se desdobrando as interações, os enganos e as articulações dele, ele passa então a adotar o nome de Simon Liev. Esse sobrenome vem a calhar porque ele foi muito útil para enganosamente se associar com Lev Liev, que é aí um grande magnata dos diamantes. E a partir disso ele se diz filho desse camarada, e com esse tipo de credencial é o que ele usa para enganar a boa parte das mulheres com os quais ele se relaciona, né? Simon Liev, né, ainda em Israel e ainda sob o seu nome original anterior, ele é acusado de fraude por ele sacar e se utilizar de cheques concedidos pelos clientes da empresa que ele trabalhava, mas antes que ele fosse capturado e preso, ele consegue fugir pela fronteira com a Jordânia e, para variar, com um passaporte falso, ele vai para a Europa
E é na Europa que ele começa então a inaugurar a sua versão manipuladora, enganosa, de um personagem fictício magnata. Opa, olha aqui, ó. Querida Raquel, ela já está colocando o nome verdadeiro dele aqui, Shimon Yehuda Hayut. Espero que a pronúncia seja assim. Esse é o nome original. Obrigado, Raquel. Esse é um pequeno detalhe que eu acabei não anotando. Mas assim como a Raquel conseguiu essa informação, certamente com uma simples googada aí que ela deu, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, eu acho que se faz pertinente porque nós vamos conversar sobre isso, mas são informações que vocês encontram sobejamente na internet. Shimon Yehuda Hayut, né, é o nome original de Simon Liev. Pelo menos nesse primeiro momento em que ele se encontrava em Israel, até ser acusado de fraude e ter que fugir via passaportes falsos para a Europa. E na Europa ele inicia sua carreira de magnata falsário como estratégia para dar golpe nas suas vítimas, né? Até que na Finlândia, denunciado por 3 mulheres, ele é então extraditado para Israel, e em Israel ele é preso sob uma pena de 15 meses, justamente por esses golpes que deram início à carreira dele, né? Ainda em Israel, só que por bom comportamento ele passa apenas 5 meses e é solto. E no que ele é solto, ele já logo cria uma articulação e retorna para a Europa, e nesse retorno para a Europa é que tem início o documentário da Netflix, porque é nessa ocasião em que, pela via do Tinder, que é onde ele investe na construção de uma persona altamente sofisticada, pomposa, glamurosa, com todas as insígnias do poder e da riqueza, e que por conseguinte acabavam sendo substancialmente corroboradas pela quantidade de seguidores que ele tinha no Instagram. À época, creio que mais de 100 mil seguidores. Então, todo esse pacotão das visibilidades imediatas acabaram se tornando naquele elemento sedutor, atraente, isca, para que aquelas que, ao passearem pelo Tinder, visualizassem aquela primeira impressão e, fazendo as respectivas checagens na rede social, nas demais redes sociais, Facebook e Instagram, pudessem então dar aquele match, jogando a imagem do sujeito para a direita. Ora, percebendo ali caracteres, vamos dizer assim, caracteres de interesse daquilo que Liev enxergou como sendo uma potencial presa, principalmente no caso de Cecile Fialhai, ele não perde tempo. Quase que numa questão aí de minutos depois ele já está respondendo ela assim que ela dá o match nele no Tinder. E ali eles começam toda uma interação, toda uma troca, cujo golpe de desnorteamento e arrefecimento do senso crítico de Cecile é quando ele convida ela para um primeiro encontro num saguão de um hotel extremamente luxuoso na cidade de Londres, onde eles se encontraram. E ali, em se deparando com aquele cenário,
num cenário absolutamente inusitado, numa vida caracterizada por uma normose enfadonha, como a daquela menina, cujo histórico de vida era que ela vinha de uma cidade pequena e inexpressiva na Noruega, e foi então deslumbrada para uma cidade grande em busca de se vincular a todos aqueles aspectos e elementos do que grandes metrópoles, cidades grandes, acabam produzindo como sedução sobre pessoas que vivem ou viveram em cidades e locaizinhos pacatos e inexpressivos. E então, com essa carência de autoafirmação, ela parte em busca da construção e da conquista, da demonstração do seu próprio valor, né? Do seu próprio valor, da sua própria essência, da sua própria realidade. Então, já com esse elemento de carência propulsionando e influenciando a sua perspectiva e os seus pressupostos de análise da realidade, tá ela lá passeando pelo Tinder, né? Procurando candidatos em potencial com os quais ela pudesse se relacionar. E aí ela vai encontrar logo quem? Simone Liev. Simone Liev reunia na percepção dela desde as características da elegância, da beleza, da masculinidade atraente, tanto quanto os seus aspectos correlacionados ao que seja nobre, fino, glamuroso, e estejam associados com aquilo que é reputado a alta sociedade. Ora, para quem já carrega essa suscetibilidade de transferir para os símbolos materiais e palpáveis o que seja afirmação de poder para si, ao encontrar um sujeito que reúna em torno de si, nem que seja apenas na imagem, tais simbolismos, isso já dá conta de reduzir consideravelmente o senso crítico e o potencial de discernimento, porque uma vez vendo todos esses elementos presentes na trama, já começa então uma interação supersticiosa da pessoa com ela mesma, porque ela começa a se ver alvo de uma sorte que, uma vez que tenha chegado até ela está sendo tão privilegiada que ela não pode desperdiçar essa oportunidade. Então, ao mesmo tempo que ela ainda está um pouco insegura, algo dentro dela cobra que ela pegue leve, que ela não seja exigente, que ela abaixe um pouco a guarda e que ela ceda, para que, se de alguma maneira aquilo tudo se desmantelar, o próprio juiz interno dela não possa vir cobrar a ela mesma de ter sido supostamente ela a responsável pelo desmoronamento daquela coisa toda. Então, é quando a pessoa ela entra num estado de suspensão de juízo e ela entra naquele modo, vou ver até onde isso vai. Né? Você já viu esse modo, vou ver até onde isso vai? Eu já, sinceramente, ouvi muito esse tipo de colocação, e é um tipo de planejamento que a gente faz com a gente, muito interessante, porque só planeja isso consigo mesmo quem não tem a menor noção da alma que carrega, né? Quem não tem a menor noção da alma que carrega. Essa frase seria perfeita para computadores.
Essa frase seria uma estratégia perfeita para softwares, mas, na verdade, para humanos que dispõem de uma alma, ou, segundo a perspectiva da psicologia, que possui um inconsciente, não existe caminho trilhado sem que a alma se envolva com esse caminho. A alma, ela é uma dimensão que precisa ser levada em consideração em qualquer decisão de caminho que a gente tome. Mas nessas horas, enlevados pelo modo como nós estamos sendo atravessados por uma situação extremamente atípica e que carrega inicialmente todas as visibilidades daquilo que responde a inúmeras carências e desejos que a gente carrega do lado de dentro, então a gente pensa que nós somos apenas o que está na nossa mente. E a gente ignora o potencial de atuação involuntária dos nossos apegos, dos nossos sentimentos, das nossas sensações, e que, por mais que a consciência não perceba ou não dê conta num primeiro momento, naquilo em que você botou o pé, aquilo já está sendo abraçado por uma rede de ondas e de vibrações, de sensações e de sentimentos, e que vão começar a interagir com aquela realidade e, consequentemente, conferir, portanto, uma consequência, um efeito em relação a isso. E então, Cecília Fierhey, pressupondo-se no controle de si mesma, ela vai se deixando enredar por uma história que, naquilo em que colocou em suspenso o crivo do seu próprio discernimento pelo encontro com os elementos que traziam satisfação a carências e desejos que ela carregava e alimentava dentro de si, ela vai então ingenuamente se deixando embarcar naquela aventura. E quando a exploração começa a acontecer, e ela começa a acontecer já debaixo de todo um catastrofismo considerável, porque ele passa para ela fotografias, né, de que ele estava sendo ameaçado pelos inimigos dele, e numa dessas fotografias aparece inclusive o seu guarda-costa, e ele com certos arranhões, marcas de sangue, e ele já então começa a pincelar para ela um cenário de perseguição, um cenário de tumulto. E tudo isso então começa a virar o jogo na direção de ele, uma vez sendo vítima, vai suscitando nessas mulheres que tiveram momentos de desfrute, né, do glamuroso, do prazeroso, do poderoso, do charmoso, do requintado, do opulento. E então pressupõe-se a certeza de que elas estavam lidando com um cara que, para além de qualquer suspeita, por mais que pedisse a elas somas elevadas de dinheiro, certamente ele poderia cobrir. E assim então começa a sucessão de pedidos de dinheiro, e Cecília Fierhey, que se achava no controle da situação, agora se vê contingenciada por um sentimento e por um envolvimento que mobiliza o comportamento dela a quase que impulsivamente fechar os olhos para todas as demais implicações e fazer de tudo para patrocinar o sujeito naquela suposta desventura que ele estava passando nas mãos dos seus inimigos.
E aí a gente para, né, para pensar, meu Deus, mas de todo o início daquela situação até o momento em que o alçapão começa a fechar, Felipe, esse cara deve ter investido aí 2 anos. Não, como vocês puderam ter assistido, vocês certamente assistiram aí no documentário, durou 1 mês. 1 mês, 1 mês de saídas, de trocas, de trocas de carícias, de afetos e de vídeos e de palavras amorosas, e 1 mês de algumas visitas pontuais a restaurantes requintados e de viagens em jatinhos particulares, foi o suficiente para que aquela presunção dela do vou ver até onde isso vai se transformasse num emaranhado de sentimentos que, quando ele inicia o golpe, ela começa a corresponder totalmente a contento em relação àquilo que ele manipulava. A grande verdade é que tudo que um narcisista precisa é de uma pessoa com uma forte linha de carência, com uma forte formação de compromisso na satisfação de determinadas carências que carrega. Se esses 2 personagens, o narcisista e o carente, se encontrarem, então fecha-se o círculo perfeito para um patamar de interação e relacionamento altamente tóxico, predatório, porém de interdependência. E a grande verdade é que esse rapaz, Simon Liev, possivelmente dispondo de um transtorno de personalidade narcisista, justamente pelo modo como ele transparece uma síndrome de autorreferência que é muito característico do narcisismo. A autorreferência, o que ela é? Ela é a ênfase só na pessoa. A dor maior é a dela, o transtorno maior é a dela. Ninguém é mais vítima do que ela, ninguém é mais bondosa do que ela. E quando isso, para além de uma jogada superficial, mas que, quando confrontada, encontra sua medida de arrependimento e mudança de mente, mas pelo contrário, quando mesmo confrontado e mediante a exposição das provas, estapeando o sujeito, ele não cede e fica até raivoso e vai utilizando de todas as manobras possíveis da argumentação para te convencer o contrário, então isso é sinal de que você está lidando com um transtorno de personalidade narcisista. O narcisista, ele é altamente eficaz na interação com pessoas de personalidade insegura. Isso porque, como ele não cede na sua síndrome de autorreferência, a outra pessoa que tem certos pudores, certas inibições, que são muito típicas, né, da subjetividade sadia, uma vez não tendo a devida consistência, ou não tendo experiência, ou não tendo a devida ciência, esse tipo de pessoa, pela sua hesitação e pela sua insegurança, acaba virando massa de manobra no narcisista, porque ela acaba se deixando convencer pela certeza que o narcisista exala naquilo que ele divulga, de modo que alguns, na sua carência, e até pelo modo ressentido como eles funcionam de modo inseguro, e admirando a firmeza e a certeza do narcisista,
Na interação com certos narcisistas, mesmo que para esse carente você prove que o narcisista está errado, o inseguro permanece dando razão para o narcisista, porque no fundo o que o inseguro tem é uma admiração pela firmeza e pela certeza que o narcisista consegue dispor das suas posições e que ele mesmo, o inseguro, não tem. Por isso é que são disposições de perfil e de mentalidade altamente compatíveis de se estabelecerem vínculos de interação, mas que quando isso se estabelece, vira um verdadeiro inferno relacional. Portanto, nesse caso, graças a Deus, as meninas envolvidas na trama, ou pelo menos as que apareceram no documentário, nenhuma delas permaneceram acreditando no sujeito, né? Mas pelo contrário, moveram pauzinhos, se articularam entre si e, sobretudo, a Cecile, né, Fialhai, que tomou a iniciativa, até por ter sido a mais prejudicada e aquela que doou uma quantidade tão extraordinária de dinheiro que até notícias recentes que eu tentei levantar apontam e mostram que até o dia de hoje ela está financeiramente quebrada e extremamente comprometida com credores, né? Ao ponto até de que ela teme voltar para a terra natal dela na Noruega em função daqueles a quem ela deve lá no país dela. Uma tragédia, uma tristeza, mas ao que tudo indica, pelo menos as três não permaneceram escravizadas e suscetíveis a esse magnetismo da assertividade, da pseudo-segurança decorrente não de um caráter saudável, mas de um transtorno de personalidade narcisista. Os narcisistas, tem gente que fica torcendo para que a verdade transpareça, e de uma certa forma a verdade tem que transparecer, mas se a verdade estiver lidando com um narcisista, isso pouco fará diferença, porque o narcisista, ele não se permite convencer pela verdade. A verdade, ela ganha uma alteridade para o narcisista, ela vira um outro, por intermédio do qual o narcisista tem que competir, porque a síndrome de autorreferência nele é tão crônica que a verdade é o modo como ele vê, e não como a verdade demonstra. Esse é o nível da loucura de um narcisismo crônico e que me parece ser o que acomete esse rapaz, né? Porque ele não vai ser convencido pelas evidências, ele não vai ser convencido pelas mensagens. No máximo, a verdade deixa ele perturbado, né? E ele, uma vez confrontado, ele vai virar uma panela em ebulição, esfervescendo uma série de versões que às vezes até quem convivia com ele duvidava que ali pudesse habitar. Sobretudo quando foi o caso, né, de uma das 3 meninas que foram enganadas, e ela aparece mais para o final do documentário, que é a Aili, né? A Aili, que tomou ciência do golpe que estava levando quando saiu nos noticiários, na capa, né, dos noticiários, de que o namorado dela, dos quais eles até já conversavam sobre família e terem filhos, era na verdade um grande falsário e um grande vigarista, golpista. Só que essa daí, ela, diferentemente dele, ela começa a trabalhar nela um personagem. O Simon Liev, embora ele tenha um personagem, em se tratar de um transtorno narcisista,
ele se fez um com o personagem dele. De modo que ele, se fazendo um com o personagem dele, ele então não deixa ninguém relativizar isso. Já a Aili não. A Aili permaneceu sendo a Aili, mas ela simulou um personagem para ela conseguir dialogar com Simon e tentar minimizar um pouco o impacto do prejuízo que ele causou sobre ela. Então é aí que ela começa a articular e tramar um encontro com ele, dizendo que ela não estava acreditando em nada que estava saindo no jornal, porque era assim que ele passava para ela, que se tratava de mais uma conspiração dos inimigos dele que estavam atrás dele e que logo, logo tudo isso iria se esclarecer. E ela dizendo, não, é isso aí, é verdade, isso eu tenho certeza, eu acredito em você, meu amor, deixa eu dar um pulo aí, vamos reverter essa situação levantando fundos para que eu possa te enviar recursos e você possa conseguir aí se proteger da melhor maneira possível, me dar as suas roupas de grife, porque como eu sou da área, eu vou ter facilidade para vender e a gente então faz esse negócio. Né? Só que naquilo em que ela vai lá, busca as roupas, leva para casa, começa a vender, ela não devolve os recursos para Simon. E nesse meio tempo, Simon está cobrando, Simon está pedindo. E quando cai a ficha de Simon Lièvre de que ela não mandaria os recursos, e ele então se vê confrontado pela própria atitude dele naquilo em que ele fazia com o outro, porque esse, inclusive, é um dos piores encontros do perverso com a sua própria verdade. É ele tomar o próprio cálice que ele vive de oferecer para o outro. Queimar a reputação, ou qualquer outro tipo de coisa de natureza mais periférica, nada disso baqueia mais uma pessoa no encontro com a verdade que lhe cabe do que ela tomar o mesmo veneno que ela administrava para aqueles aos quais ela tornava vítima. E foi assim que Aili fez com Simon. Devolveu a mesma moeda e virou o espelho, e ali nessa situação, confrontado e vivenciando o contexto de ser enganado do mesmo modo como ele fazia, ali você vê isso que eu estava falando anteriormente do efeito panela em ebulição. A efervescência de várias versões, uma hora mais calmo, uma hora mais romântico, uma hora mais agressivo, outra hora ameaçador, e aí depois outra hora calmo de novo, e a outra hora, e aí os papéis eles vão se alternando numa ebulição sem fim, porque vai se tentando utilizar de todos os recursos e mecanismos para poder manobrar. Porque é isso que o narcisista faz. O narcisista, ele não tem o menor problema de ser a pessoa mais ameaçadora e agressiva e num curto espaço de tempo se tornar a pessoa mais acolhedora e romântica. Essas versões estão todas elas a serviço da consecução do objetivo principal, que é aquilo que norteia o interesse do narcisista. E cuja proposição na direção da conquista desse objetivo é algo frio e completamente desaparelhado das inibições e dos pudores que são muito próprios de uma subjetividade saudável e normal. Mas o narcisista não tem. Ele não tem essas crisezinhas, esses conflitozinhos. Ele é literalmente aquilo que essa palavra expressa muito bem, ou seja, implacável nos seus propósitos. Portanto, Simon Lièvre nessa direção, ele então começa a ser confrontado por essas três personagens.
Eu estou dando uma olhada aqui no tempo, inclusive nesse meio tempo em que nós já estamos aqui conversando, já teve um ingresso de tanta gente bacana que eu quero dar aqui a boa noite, e sejam todos muito bem-vindos. Se você desejar fazer um comentário, um acréscimo pertinente aqui ao que nós estamos conversando, por favor, fique muito à vontade. Na medida em que eu me desvincule de algum raciocínio que eu esteja conduzindo aqui, com certeza eu vou dar uma atenção para a gente poder conversar, ok? O fato é que, pelo andar da carruagem, eu acho que eu até vou gravar a parte 2 dessa nossa conversa na semana que vem, porque, sinceramente, ainda tem tanta coisa para falar, mas a gente chega lá, com a graça de Deus. Vamos lá, então. Voltando aqui e fechando esse parênteses, né? Nós já estamos, naquilo em que estamos aqui narrando a sucessão dos fatos do filme, trazendo aqui alguns esclarecimentos, alguns pontuamentos, algumas ilações. Eu quero tão somente, inclusive aqui, deixar claro que tudo quanto eu estou falando e pontuando como possibilidade de leitura acerca do perfil e da personalidade desses personagens que eu estou citando aqui, não tem a ver com o fato de um conhecimento pessoal de causa na interação com qualquer deles. Eu estou fazendo aqui uma análise em cima de um material que se tornou público. E, mediante as informações que ali foram disponibilizadas, com a experiência que a gente vai tendo na observação e na tratativa com situações similares, isso então nos concede uma demasiada segurança em fazer as afirmações que eu estou fazendo. Mas de maneira alguma eu tenho aqui a pretensão de estar estabelecendo a verdade sobre a personalidade, sobre a identidade, sobre a realidade desses personagens que eu estou comentando aqui, ok? Então, deixando esse ponto claro, vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Esse caso ilustrado no filme documentário, e que agora tem sido bastante assistido aí na Netflix, ele se tornou um caso que eu poderia dizer de arquetípico em função da representação coletiva que ele assumiu. E até pelos contornos grotescos e exagerados que ele acabou tomando. Afinal de contas, tratam-se de cifras em dinheiro extraordinárias. E no modo como pessoas que foram vítimas das artimanhas de um manipulador ficaram completamente hipnotizadas. Sem dúvidas que, assim como, por exemplo, na semana passada eu estava falando sobre 2 episódios muito marcantes de assassinatos que ocorreram aqui no Brasil há pouco tempo, o que eu quero falar sobre esse tipo de situação e que carregam inúmeras lições para a nossa reflexão é de que a maioria de nós e aqueles que vão me ouvir, seja aqui ou posteriormente, conforme esse vídeo esteja disponível nas redes sociais, possivelmente você não vai cair num engano e numa artimanha e numa maracutaia dessa monta, né? Vamos combinar que não se tem Simon Lieve a cada esquina, né? Mas levando em consideração a arquetipia desse acontecimento, justamente pela sua proporção tão grotesca e perturbadora em função das proporções que a história toda tomou, o que eu quero chamar a atenção aqui é pelos detalhes,
são pelas nuances, são pelas sutilezas, são pelos elementos que, embora de maneira muito mais reduzida em relação ao que é narrado nesse filme, está presente, e a maioria tem total suscetibilidade de noite e de dia. E, sinceramente, muito embora não mediante o rigor de um transtorno de personalidade narcisista como o de Simone Lev, ou de carências tão platônicas, de carências que desencadeiam idealizações tão platônicas e idealizadas como transparece o perfil de Cecile, né? Por mais que eu não me depare com essas figuras, eu me deparei já com muita gente que carregam histórias que ora ficam muito bem representadas por Cecile, ora ficam muito bem representados por Simone Lev. E é isso que eu quero trazer como reflexão aqui. Porque naquilo em que a gente possa pensar, nossa, que ridículo, ou que muitas pessoas pensem, esse cara ele só enganou mulheres interesseiras. Ou como foram mais ou menos a síntese, né, dos comentários, em que as redes caíram em cima, sobretudo dessas mulheres, muito embora elas sejam meras representantes de um fenômeno que permeia a nossa realidade e que em níveis menos catastróficos, como o que aconteceu com eles, acontece aí ou com a gente ou com amigos e conhecidos e pessoas próximas o tempo todo. E é isso que nós vamos refletir. Eu quero aqui rapidamente abrir um espaço, porque eu tenho aqui o comentário da Vanessa. Será que eu acertei? Minha amiga, você já esteve presente comigo aqui outras vezes, mas pelo nomezinho eu suponho que seja Vanessa. Em todo caso, minha amiga, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, viu? E a nossa amiga aqui, ela está trazendo uma questão. Boa noite, Felipe. Como identificar o perfil desses manipuladores, aliciadores e estelionatários que aplicam esses golpes, como, por exemplo, golpe do amor virtual, muito falado atualmente? Querida Vanessa, você fez a pergunta... acertei, né? Que bom, Vanessa. Você fez a pergunta que é o cerne da nossa live. E seja no dia de hoje, ou seja na semana que vem, como complemento ao nosso tema de hoje, eu vou querer procurar destrinçar e trabalhar da melhor maneira possível para deixar o foco dessa sua pergunta bem esclarecido, porque, Vanessa, esse é o X da questão. Como detectá-los? E só que para nós detectarmos esses personagens imbuídos dessa distorção de personalidade, como os manipuladores, os aliciadores, os enganadores, os estelionatários, enfim, nós vamos precisar rever e reeditar os pressupostos da nossa interação com a realidade e que foram sutil e inconscientemente manipulados, induzidos e moldados nos moldes como a gente funciona hoje. Mas esses pontos nós vamos ver juntos aqui. E ele é que vai ser o cerne da questão para levar a gente a uma saudável reflexão, porque, ao meu ver, Vanessa, a maioria de nós, a maioria das pessoas estão
altamente suscetíveis a embarcarem nesse tipo de engano, sobretudo na vida afetiva. Não porque possuem carência, não porque se desejam relacionar, não porque gostariam de terem uma história agradável e inspiradora nas suas vidas afetivas. Não, absolutamente nada disso é o problema. O problema é o modo como nós estamos sendo sistematicamente influenciados a ler e interpretar a realidade, e esse modo amplamente superficial e insuficiente, casado com as nossas carências, aí sim, frequentemente, esse tipo de casamento entre um modo inadequado de avaliar com a carência que eu carrego, é como se essa composição me levasse como um prato cheio para a boca do leão. Para a boca do leão. E isso a gente vai ter que realmente aqui avaliar e melhor calibrar o nosso discernimento, e é essa a minha intenção sobre o que nós vamos conversar. Portanto, Vanessa, caminha aqui com a gente que eu vou chegar nesse ponto que você trouxe, porque você já fez a pergunta lançando o dardo bem no alvo do nosso objetivo aqui. A Raquel, por exemplo, ela coloca: eu acredito que é uma pessoa que se apresenta como um cara altamente encantador de cara. Em 2 dias já diz que ama, que quer casar e ter filhos com você. É verdade, a Raquel aqui ela já começa a Raquel ela já começa a desdobrar um pouco a direção dos caracteres, da aparência, do modo como esses atores, como por exemplo aqui a própria Vanessa coloca, eles se apresentam. O que acontece, Vanessa? O nosso tempo regulamentar aqui, um dado prático, né? É um dado prático, Raquel, é verdade. O fato é que o nosso tempo regulamentar aqui, ele está chegando bem no tempo em que nós temos para realizarmos aqui. Eu tenho apenas aqui no máximo mais uns 5 minutos, e definitivamente 5 minutos não daria para eu encerrar, principalmente uma questão como a Vanessa colocou aqui: como seria esse modo inadequado? Pelo menos essa pergunta eu vou responder agora, Vanessa. Como se dá esse modo inadequado na nossa maneira de ler e interpretar a realidade? Olha, pela via da tecnologia e o seu desenvolvimento, as funções psico-neurofisiológicas do ser humano estão cada vez menos sendo úteis para a resolução e para a nossa efetiva atuação na realidade. Isso porque, para a locomoção, ao invés de andar, a gente hoje tem carro. Para as distâncias, ao invés de esperar, a gente tem telefone. Para os padecimentos, ao invés do corpo seguir o próprio curso da sua realidade intrínseca, muito embora ainda existem muitas doenças mortais, já existe muita intervenção para adiar ou bloquear esse tipo de desfecho.
ainda que temporariamente. O fato é que nós estamos desdobrando tecnologias que pela rapidez, eficiência e utilidade que elas nos propiciam, elas estão cada vez mais substituindo as nossas funções perceptivas, instintivas, psicológicas e, sobretudo, espirituais. Portanto, nós somos uma geração que acabamos enfatizando demasiadamente a visão, em detrimento da colaboração dos demais participantes dos nossos sentidos. E com a visão ganhando uma ênfase extraordinária na síntese, aquilo que ela adquire como feedback da realidade possui um peso de realidade, de verdade, que desequaliza qualquer conceito, princípio, intuição ou suspeição ou conselho que eu possa carregar do lado de dentro. Vamos então nos tornando pessoas completamente vulneráveis e suscetíveis à aparência. Então, segura esse primeiro ponto, porque isso é só o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero falar acerca dos pressupostos daquilo que também estão influenciando o nosso olhar. O mercado de trabalho. Falamos sobre a tecnologia. O mercado de trabalho. O mercado de trabalho, e ele tem a sua maneira de fazer a leitura em relação aos candidatos que se lhe despertem interesse. E essa leitura e essa avaliação, ela é feita em cima de um currículo, que é uma informação descritiva acerca da pessoa. Nesse currículo estão ali credenciais dentro daquilo que comunica e estabelece uma relação de pertinência com as exigências do mercado, mas não tem qualquer valor consistente a nível espiritual e existencial. São apenas títulos. O sujeito é formado nisso, o sujeito é formado naquilo, o sujeito é formado naquilo outro e tudo mais. E toda essa conjuntura, ela também vai, de uma certa forma, moldando a nossa subjetividade coletiva e sutilmente induzindo a nossa... ela vai sutilmente induzindo o capitaneamento das nossas ênfases. De modo que títulos começam a comunicar muito sobre um sujeito, cursos começam a comunicar muito sobre um sujeito, posses começam a comunicar muito sobre o sujeito, e hoje, casado inclusive com o aspecto da tecnologia que eu estava falando anteriormente, o número de seguidores é também um outro fator que empresta peso e autoridade, independente daquilo que se enxergue como sendo a realidade da essência do sujeito. Por enquanto, isso eu estou aqui respondendo a pergunta da querida Vanessa, como seria esse modo inadequado? Vanessa, minha amiga, ainda tem mais elementos que eu quero aqui citar, mas eu quero só deixar o gostinho desses que eu estou comentando aqui, porque na semana que vem eu quero falar um pouco mais desse modo inadequado,
de se ler e interpretar. A gente vai aqui destrinçar as prerrogativas e os elementos presentes nessa observação em que nos torna vulneráveis a esse tipo de engano e manipulação. Mas na semana que vem também eu quero propor como olhar, que ótica utilizar. Existe uma maneira de a gente então avaliar, e não no sentido de ter a total garantia de que nós vamos acertar, mas sem sombra de dúvida no que nós vamos refletir aqui, nós iremos diminuir consideravelmente a probabilidade da possibilidade do engano. Né? Que hoje é tão corriqueiro que muita gente, se sentindo vulnerável, está com medo de se entregar, está se fechando, está se bloqueando, e essa é uma dimensão da vida que eu creio que pode ser vivida. E eu acho que tem muita coisa bacana que a gente pode refletir a partir desse filme, dessa história e desse tema. Então, quem não assistiu, depois pega do início essa live, ela vai ficar gravada lá no meu canal no YouTube e aqui no meu canal no IGTV. E se Deus quiser, na próxima quarta, às 19h30, eu aguardo todos vocês para a gente gravar aí a parte 2 desse nosso tema, viu? Um beijão, gente boa. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Uma ótima semana, um bom carnaval e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, gente.